Relatos reais de quem dormia sozinho e acordou com alguém respirando perto. Você tem certeza de que acordou sozinho hoje? Pense bem antes de responder, porque é exatamente assim que começa para a maioria das pessoas. Não com gritos, não com passos, apenas com um som baixo, familiar, íntimo demais para ser ignorado. A respiração de alguém muito próxima. Tão próxima que parece colar na pele, como se o ar não viesse de fora, mas de dentro do quarto. Como se estivesse ali, esperando você abrir os olhos. No começo, você tenta racionalizar. Talvez seja o vento, talvez a sua própria respiração, talvez um sonho. Mas então, algo não encaixa. O som está ritmado, pesado, mais lento que o seu. Ele vem de um ponto específico, e mesmo com os olhos fechados, você sabe exatamente onde ele está. Você sente a presença antes de ver. É como se alguém estivesse inclinado sobre você, apenas observando. Como se aquele instante entre o sono e a consciência fosse o lugar perfeito para se esconder. Dormir é um ato de confiança. É quando deixamos de vigiar o mundo. É quando tudo ao redor poderia acontecer sem que percebêssemos. É por isso que esse tipo de relato nunca começa com barulhos altos ou portas batendo. Ele começa com uma coisa mais primitiva, um som que ativa uma parte da mente que não foi feita para ignorar o perigo. Respiração. Próxima. Quente. Real. Muitos dizem que era só sonho. Outros insistem que sentiram claramente o colchão afundar ao lado, como se alguém tivesse sentado. Alguns ouviram o ar sendo puxado e solto bem na nuca, quase como se alguém estivesse se divertindo com o medo. Há quem diga que tentou se mover e não conseguiu. O corpo inteiro preso, os olhos abertos, a respiração alheia continuando ali, impassível, paciente, esperando. E se essa presença não for algo que entra no seu quarto, mas algo que sempre esteve lá? Um espaço que se revela apenas quando você acorda no momento errado. Um segundo antes do que deveria. Um instante em que você vê ou ouve o que ninguém deveria ouvir. Porque a respiração nunca desaparece. Ela só se cala quando você desperta completamente. E nesse momento, já é tarde demais para fingir que não sentiu. O que você vai ouvir a seguir não é uma sequência de histórias inventadas para assustar. São relatos reais. Pessoas que dormiam sozinhas, que juravam estar seguras, que fecharam portas, janelas, trancaram tudo. Pessoas que abriram os olhos e encontraram no silêncio da madrugada um som que não lhes pertencia. E quando tentaram esquecer, não conseguiram. Porque depois que você ouve, é como se algo soubesse que você ouviu. E agora que você também sabe, talvez ela esteja mais próxima do que imagina. O relato da porta fechada por dentro. Ela jurava ter trancado a porta apenas uma vez em toda a vida, no dia em que se mudou. Depois disso, nunca mais. Achava desnecessário. Era um prédio seguro, portaria 24 horas, 6º andar. E além disso, ela sempre disse que não gostava da sensação de estar presa por dentro. Preferia dormir com a maçaneta livre, como se deixasse aberta uma rota de fuga imaginária, caso precisasse sair correndo no meio da noite. Mas naquela madrugada, algo diferente aconteceu. Ela acordou com a sensação de que havia alguém ali. Não um susto, não um pulo. Foi um despertar lento, quase anestesiado. Primeiro veio o peso no peito, depois a sensação de ar quente no rosto, como se alguém respirasse a poucos centímetros. E só então, o silêncio. Um silêncio denso, quase sólido, que parecia preencher o quarto inteiro. Ela não se moveu de imediato. Ficou deitada, de olhos fechados, fingindo que ainda dormia. Era como se o corpo soubesse que abrir os olhos mudaria tudo. Que o que estava ali, seja lá o que fosse, só ainda não tinha feito nada, porque acreditava que ela não tinha acordado. O tempo passou devagar. A respiração continuava.
ritmada, quente, próxima demais. Quando finalmente reuniu coragem, virou de lado em um movimento brusco, puxando o cobertor e tateando pela luz do abajur. Mas o quarto estava vazio, totalmente, cada canto iluminado. Nenhum som, nenhuma sombra, nada. Ela tentou rir, tentou dizer a si mesma que tinha sonhado. Mas havia algo errado, um detalhe que não encaixava. Ao olhar para a porta, percebeu que a maçaneta estava travada. Girou uma vez, duas, três, e só então notou. A porta estava trancada por dentro. O trinco de segurança estava virado. Algo que ela nunca fazia. Nunca. Aquilo congelou seu estômago, porque para trancar por dentro, ela precisaria ter levantado, girado a chave e voltado para a cama. E ela sabia que não tinha feito isso. Sabia com uma certeza incômoda que nascia de um hábito tão automático quanto escovar os dentes antes de dormir. O trinco simplesmente não deveria estar ali. Passou o resto da noite acordada, sentada na cama, olhando para a porta, como se ela pudesse abrir a qualquer momento sozinha. Nenhum som, nenhuma movimentação, mas a sensação permanecia. Aquela presença sem forma, sem nome, mas que deixava no ar a memória de algo quente, respirando perto demais. No dia seguinte, contou para uma amiga. A amiga riu. Disse que era estresse, talvez paralisia do sono. Mas ela sabia que não, era diferente, porque não havia paralisia. Ela se mexeu, ligou a luz, verificou tudo. E o trinco era a prova. Depois disso, a sensação passou alguns dias sem aparecer. Ela tentou seguir a vida normalmente, mas às vezes, quando ia dormir, deixava o abajur aceso por mais tempo. Outras vezes, trancava a porta de propósito, só para confirmar na manhã seguinte. Algumas noites, esquecia e acordava com ela trancada mesmo assim, como se alguém estivesse fazendo aquilo, ou como se algo tivesse voltado. A ideia de que ela mesma pudesse estar fazendo isso em transe a deixava ainda mais assustada, porque isso significaria que a presença estava dentro dela, ou que estava a controlando sem que percebesse. Com o tempo, começou a ouvir coisas, pequenos estalos no chão, como passos leves, um sussurro abafado vindo do banheiro. E sempre entre 3 e 4 da madrugada, a mesma sensação voltava, a de que alguém estava ao lado, respirando, a mesma respiração ritmada, constante, como se esperasse por algo. Mas agora, ela nunca mais tinha coragem de olhar, porque entendeu que aquilo que estava ali não queria ser visto, só sentido, e era exatamente isso que a aterrorizava mais do que tudo. Porque sentir algo sem poder nomear é como cair sem fundo. É acordar todas as noites sabendo que, mesmo sozinha, ela nunca mais dormiria de verdade. O áudio gravado por acidente. Ele nunca teve o hábito de gravar nada durante a noite. Era daqueles que deixava o celular carregando do outro lado do quarto, com o modo avião ativado. Não gostava de notificações, não gostava da luz da tela. O sono para ele era um lugar sagrado, intocável, até a noite em que acordou com a garganta travada e a sensação incômoda de que algo o tinha observado. Não um pesadelo, não uma insônia qualquer. Era como se por um instante tivesse estado consciente de um segundo corpo no quarto. Uma presença imóvel ao lado da cama que o fitava em silêncio. Mas ao abrir os olhos, tudo parecia normal. Não havia barulho, nem vultos, nem armários abertos. Só o quarto escuro e familiar de sempre. Mesmo assim, algo naquela madrugada parecia incompleto. Como se tivesse despertado no meio de um ato que já estava acontecendo. No dia seguinte, a dúvida ainda estava viva. Então decidiu testar uma ideia. Na noite seguinte, posicionou o celular sobre a cômoda com a câmera virada para a cama e o gravador de voz ativado. Queria ouvir o próprio ronco, ver se falava dormindo. Era isso, pensava.
Apenas um exercício de curiosidade. Nada sério. Mas quando acordou e foi ouvir o áudio, a respiração já parecia errada desde o começo. Os primeiros minutos eram sons típicos do sono profundo. Um leve arrastar de lençol, a respiração leve, pausada, e então, em algum momento depois das 3 da manhã, uma segunda respiração começa. Ela entra sutil, quase imperceptível, como se estivesse no fundo do ambiente, mas é diferente da primeira. Mais grave, mais ofegante, como se estivesse mais próxima do microfone do que ele mesmo. E mais perturbador ainda, era constante, não parecia natural. Era uma respiração sem variação, como a de alguém que estivesse fingindo estar dormindo, ou tentando acompanhar o ritmo do outro. Por vários minutos, as duas respirações coexistem, uma real, orgânica, a outra um pouco mais densa, como se ecoasse, mas ele estava sozinho, sempre esteve. Tentou racionalizar, talvez um barulho vindo da rua ou o som do vento entre as frestas da janela. Mas quanto mais ouvia, menos essa ideia fazia sentido. A frequência, o volume, a profundidade daquela respiração não pertenciam a um ruído externo. Era alguém dentro do quarto. E então, pouco antes do áudio terminar, veio o que ele nunca conseguiu esquecer. Uma voz, baixa, rouca, falando algo que não conseguia decifrar. O idioma não parecia ser português, mas também não soava exatamente como outra língua. Eram palavras disformes, como sussurros que não queriam ser compreendidos. E pior, a voz estava próxima, perto demais, como se tivesse sido murmurada bem ao lado do celular. Ele pausou, repetiu, voltou. Tentou limpar o áudio com um aplicativo. Em todas as versões a voz permanecia lá. E o mais estranho, ela parecia reagir à própria respiração dele, como se houvesse um momento em que a voz sussurra logo após ele mudar de posição, como se dissesse algo ao pé do ouvido enquanto ele se virava no sono. Aquilo o deixou paralisado. Não dormiu naquela noite, nem na seguinte. E quando tentou gravar outra vez, o áudio falhou. O celular desligou sozinho às 3h12 e só voltou a funcionar 2 horas depois, com a bateria intacta. Ele mostrou o áudio a 2 amigos. Um deles ouviu calado e pediu para nunca mais tocar no assunto. O outro, mais cético, disse que era montagem, até escutar a gravação inteira. Depois disso, parou de responder mensagens. Bloqueou o contato. Sumiu. Talvez tenha sido coincidência. Talvez não. Mas desde então, ele nunca mais dorme sem fones de ouvido. Música alta, luz acesa. E o celular sempre desligado à noite. Porque aprendeu da pior forma que algumas presenças não precisam ser vistas. Basta que sejam ouvidas uma única vez, para nunca mais saírem da cabeça. O gato, que nunca voltou a dormir no quarto. Durante anos ele teve um gato chamado Milo. Era seu único companheiro desde que se mudara para aquele pequeno apartamento no 8º andar. Um lugar silencioso, afastado do centro, escolhido justamente para escapar do barulho do mundo. Milo era previsível. Dormia todos os dias no mesmo canto da cama, junto aos pés, sempre no lado esquerdo. Tinha um horário quase exato para se deitar e para acordar, e qualquer variação em sua rotina, por menor que fosse, era imediatamente perceptível. Por isso, quando ele acordou de madrugada com a respiração acelerada e notou que os pés estavam gelados, algo pareceu errado. Milo não estava ali. Achou que o gato tivesse descido da cama por algum barulho vindo da janela ou talvez por fome. Mas ao olhar em volta, o quarto estava em total silêncio. Nem som de carros, nem vento, nem o barulho do motor da geladeira no outro cômodo. Apenas um silêncio espesso, desconfortável, como se o ar estivesse preso dentro das paredes. Ele chamou o nome do gato em voz baixa. Uma vez, 2. Nada. Quando se levantou, notou que a porta do quarto estava fechada. Ele sempre dormia com ela entreaberta,
para que o gato pudesse circular livremente. Mas naquela noite, ela estava encostada com força. E do lado de fora estava Milo, sentado, com os olhos arregalados, completamente imóvel. Ele abriu a porta lentamente. Milo não se mexeu. Seus olhos estavam fixos no canto oposto do quarto, exatamente onde havia uma poltrona antiga que ele quase nunca usava. O olhar do gato era vidrado, sem piscar. Os pelos do dorso estavam arrepiados. E o mais estranho era o som que fazia. Um miado baixo, repetitivo, mas entrecortado por uma espécie de rosnado abafado. Algo que ele nunca tinha ouvido vindo daquele animal. Chamou de novo. A voz falhou. A respiração dele falhou. Milo finalmente o olhou, mas não se moveu. Continuou parado, como se estivesse esperando que algo dentro do quarto se manifestasse, ou saísse dali. Naquela noite, Milo não entrou. E nas noites seguintes, também não. Toda vez que ele tentava colocá-lo de volta na cama, o gato escapava antes de atravessar o vão da porta. Uma vez, ele tentou forçar. Fechou a porta com Milo dentro, achando que poderia reconfortá-lo. Mas o gato enlouqueceu. Começou a arranhar a porta por dentro, miar como se estivesse sendo sufocado, bater nas paredes. Quando ele abriu, Milo saiu correndo, derrubando tudo no caminho e se escondeu por horas embaixo da geladeira. Nunca tinha reagido assim. Nunca. Com o passar dos dias, o padrão ficou claro. Milo se recusava a entrar no quarto após o pôr do sol. Durante o dia, tudo parecia normal. Mas bastava anoitecer e o gato desaparecia. Às vezes se escondia no banheiro, às vezes no armário da área de serviço. Uma noite, ele decidiu dormir no sofá da sala, só para ver o que acontecia. Às 3h08, Milo acordou repentinamente e começou a caminhar em círculos, olhando fixamente para o corredor escuro. O gato parou de repente, baixou o corpo como quem vê algo muito maior que ele e se escondeu debaixo do sofá. Minutos depois, ele, o dono, sentiu uma lufada de ar gelado vir da direção do quarto. A porta estava fechada, mas havia algo dentro. Ele não viu, não ouviu, mas sabia. O mesmo instinto que faz os animais reagirem ao invisível começou a se formar dentro dele também. No fim daquela semana, mudou o quarto para a sala, levou o colchão, os travesseiros, os lençóis. Nunca mais dormiu naquela peça. E Milo voltou a dormir tranquilo, do lado esquerdo da cama improvisada, nos pés, como fazia antes. Mas de vez em quando, no meio da madrugada, ele ainda acorda assustado, não com sons, não com sombras, mas com a sensação de que Milo está acordado, encarando o corredor, como se ainda soubesse, como se aquilo que mora naquele quarto nunca tivesse saído de lá, apenas aceitou a troca temporária. A criança, que perguntou quem era a moça. Ela nunca levou muito a sério aquelas histórias sobre crianças que veem o que os adultos não enxergam. Achava bonito quando diziam que os filhos conversavam com anjos ou que sorriam para o vazio. Mas para ela, tudo era fase, imaginação fértil, um cérebro em formação, tentando dar sentido ao mundo. Até aquela noite. Morava sozinha com a filha de 3 anos. Um apartamento simples, com 2 quartos, uma sala pequena e uma cozinha que gemia sempre que o vento batia na janela mal vedada. O quarto da criança era ao lado do dela, e desde que a menina começou a dormir sozinha, instalou uma babá eletrônica com câmera e áudio de alta sensibilidade. Um costume adquirido mais por zelo do que por medo. Dormia melhor assim, ouvindo cada suspiro da filha, cada virada no colchão. Mas naquela noite, algo mudou. Foi acordada por um choro abafado, não daqueles gritados desesperados. Era um som úmido, engasgado, como quem tenta se conter. Olhou para o visor da babá eletrônica. A filha estava sentada na cama, abraçando os joelhos, os olhos baixos.
A cena pareceu estranha. A menina normalmente chamava pela mãe quando acordava. Mas agora estava imóvel, encolhida. Ela se levantou imediatamente. Quando chegou ao quarto, a filha a olhou com um misto de alívio e culpa, como se tivesse feito algo errado. Antes que ela pudesse perguntar o que houve, a criança falou. A moça fez barulho no seu quarto. Ela congelou, sentiu o corpo endurecer. Aquilo não era imaginação. A filha não estava rindo nem brincando. Estava assustada. Abaixou-se, tentando entender. Que moça, filha? A moça de cabelo no rosto. Ela estava no seu quarto. Fez barulho. Você não acordou? Ela não soube o que responder. Olhou em volta, conferiu trancas, janelas, nada fora do lugar. Levou a filha para sua cama e passaram o resto da noite juntas, abraçadas com o abajur aceso. Pela manhã, decidiu rever os registros da babá eletrônica. Precisava provar a si mesma que não havia nada, que a filha talvez tivesse sonhado, mas ao abrir o histórico da noite, notou algo estranho. Havia uma faixa de tempo, entre 2h59 e 3h12, onde o áudio da câmera estava duplo. Primeiro vinha a respiração leve da filha, como sempre, mas logo depois surgia outra, mais densa, mais lenta, como a de alguém dormindo profundamente. Só que não havia ninguém ali além da criança. Ela assistiu várias vezes, fechou os olhos, ouviu apenas o som, e estava claro. 2 respirações, uma delas próxima demais do microfone, como se a moça fosse real. Naquela noite, dormiu com a filha. Mas não pregou os olhos. O medo não era de ver algo, era de ouvir, de sentir a cama afundar levemente ao lado, de perceber que havia algo ali, que apenas esperava ela dormir de novo. Dias depois, a filha voltou a comentar. Estavam desenhando juntas quando a criança parou, olhou para a porta do quarto vazio e disse: "Ela está esperando." A moça. Foi aí que ela vendeu o apartamento. Mudou-se sem dar aviso a ninguém. Desconectou a câmera, resetou o aparelho, mas não conseguiu jogar fora. Era como se precisasse manter aquela prova, como se em algum momento precisasse mostrar a alguém que não estava louca, que o que a filha viu foi ouvido também, porque desde então, mesmo longe daquele lugar, às vezes ela acorda com o mesmo som. Uma respiração que não é sua, que começa antes dela abrir os olhos e termina exatamente no instante em que ela entende que não está mais sozinha. O reflexo, que continuava respirando. O apartamento era pequeno, silencioso e até então confortável. Para ele, morar sozinho era uma escolha. Apreciava o silêncio, os objetos no lugar certo, a ausência de interrupções. Era metódico. Dormia e acordava nos mesmos horários. Tomava café com a mesma caneca, lia sempre as mesmas páginas antes de dormir. O banheiro era seu lugar mais pessoal. O espelho acima da pia era como um ritual. Ali ele se via, confirmava sua presença no mundo, penteava o cabelo, analisava o cansaço nos olhos. Mas naquela madrugada, algo quebrou esse ritual. E depois disso, nunca mais conseguiu confiar no que via. Acordou com sede. O relógio marcava 3h07, a mesma hora que vinha despertando há dias, mas sempre atribuiu ao calor, à idade, ao metabolismo. Caminhou até o banheiro com os pés arrastando, acendeu a luz. Estava tudo no lugar. A escova, o sabonete, as toalhas. Abriu a torneira, encheu as mãos de água e levou ao rosto. Sentiu o impacto gelado, como se estivesse tentando acordar de um sonho dentro do próprio corpo. Foi então que ergueu os olhos para o espelho e parou. Ali estava ele. Mesmo cabelo, mesma camisa velha, mesma expressão de quem mal dormiu. Mas havia algo errado. O reflexo estava respirando e ele não. Ficou alguns segundos imóvel,
Sentia o ar parado nos pulmões, como se estivesse se testando, o peito firme, sem movimento. Mas no espelho, seu reflexo ainda inspirava. Um pequeno vai e vem, quase imperceptível, mas contínuo, como se estivesse vivo, autônomo. Deu um passo para trás. Esperou. Respirou fundo, uma vez só. O reflexo não respondeu com o mesmo ritmo. Era como assistir a alguém fingindo ser ele, mas com atraso. Piscou. O reflexo não piscou junto. Apagou a luz do banheiro com brutalidade. Trancou a porta. Deitou-se, olhos abertos no escuro, tentando racionalizar. Era sono, cansaço, talvez um lapso de percepção, mas não conseguiu dormir mais. Ao amanhecer, evitou o banheiro. Foi direto ao trabalho, ignorando o espelho do elevador, o reflexo no vidro do carro, a superfície da colher no café. Estava com medo de se ver de novo. Na noite seguinte, repetiu-se. Mesma hora, mesma sede. Mas agora, ele não acendeu a luz. Foi ao banheiro às cegas, de olhos baixos, evitando qualquer superfície reflexiva. Jogou água no rosto e voltou. Mas algo começou a incomodar. Respiração. Vinha de trás da porta fechada, ritmada, baixa, constante, como se alguém estivesse ali dentro. Mas ele sabia que estava sozinho. Se aproximou da porta com a testa suando frio, encostou o ouvido. Nada. O som parou. Reuniu coragem no dia seguinte e colou fita preta em todo o espelho. Vários pedaços sobrepostos, bloqueando qualquer possibilidade de reflexo. Precisava de um tempo longe da própria imagem, mas ao fazer isso, sentiu algo estranho. Um arrepio, como se o quarto tivesse esfriado subitamente. 2 noites depois, enquanto tentava dormir, ouviu o barulho. Não era respiração. Era como fita adesiva sendo puxada lentamente. Correu até o banheiro. A fita estava intacta, mas o espelho mostrava seu reflexo e ele não havia acendido a luz. O relato cruzado de 2 estranhos. Ele era viciado em fóruns noturnos, não por diversão, mas por distração. Depois do que aconteceu, dormir tinha se tornado um campo de batalha. E ler histórias de outras pessoas parecia aliviar um pouco o peso de estar sozinho. Um hábito estranho, mas necessário. Acompanhava relatos de sonhos lúcidos, paralisias do sono, fenômenos sem explicação. Quase sempre encontrava consolo no absurdo dos outros. Quase. Até aquela madrugada. Estava deitado com o notebook sobre o peito, navegando entre posts recentes, quando viu um título que fez sua mão congelar. Acordei às 03h13 com alguém respirando na minha nuca. Abriu a publicação sem pensar. O autor, anônimo, relatava que havia acordado no escuro com a sensação nítida de calor humano atrás de si. Não havia barulho de passos, não havia toque, apenas a respiração, grave, compassada, próxima. O tipo de som que só se ouve quando alguém está literalmente colado a você. Disse que no susto se virou rápido, mas não viu nada. A janela estava fechada, a porta trancada, e o travesseiro por um momento parecia afundado do outro lado. Ele começou a suar, as mãos trêmulas. Não era só um susto, era porque, 1 semana antes, ele havia vivido exatamente o mesmo episódio, mesmo horário. Mesma sensação, mesmo detalhe, o travesseiro afundando como se tivesse peso. Voltou para seu próprio post, feito 6 dias antes, em outro fórum. Leu em silêncio o que havia escrito. Acordei com algo respirando atrás de mim. Juro que senti o colchão afundar, mas quando acendi a luz, não havia ninguém e a janela estava trancada por dentro. As frases pareciam ecoar o novo relato. Era como se alguém tivesse lido sua experiência e reencenado, mas era pior. Os IPs mostravam que as postagens vinham de cidades diferentes, estados diferentes, sem conexão alguma.
e ainda assim estavam unidas pelo mesmo pavor. Uma sincronia impossível. Resolveu entrar em contato, mandou mensagem privada. A pessoa respondeu: "Também achei estranho o seu post. Pensei que alguém tivesse me copiado." Começaram a trocar mensagens. Descobriram que os dois haviam tido dificuldades para dormir por semanas antes do evento, que ambos moravam sozinhos. E que na noite do ocorrido, o travesseiro do lado oposto havia ficado quente, como se alguém tivesse estado ali por horas. A conversa ficou mais tensa quando um deles perguntou: "Você ainda ouve?" A resposta foi curta: "Sim, e está ficando mais próxima." No dia seguinte, um terceiro usuário comentou no post original: "Não sou só eu, então." E compartilhou uma descrição idêntica, com uma diferença perturbadora. Ele disse que, quando acendeu a luz, o travesseiro ainda estava afundado. Mas se ergueu devagar, como se algo invisível estivesse se levantando da cama. A thread viralizou. Centenas de relatos começaram a aparecer, todos com nuances diferentes, mas com um núcleo comum: uma respiração profunda, humana, do lado da cama, sempre entre 3:12 e 3:14, em cidades diferentes, em semanas diferentes, mas com detalhes demais para serem coincidência. As especulações começaram. Teorias sobre entidades que atravessam sonhos, experimentos de privação sensorial coletiva, até mesmo a ideia de um som gravitacional, um ruído que só o corpo inconsciente capta, ativando uma resposta primitiva de pânico. Mas nenhuma explicação apagava o medo. Ele deixou de dormir por dias, passou a usar fones de ouvido com ruído branco. Mas mesmo assim, certa noite, acordou suando frio. O travesseiro ao lado estava quente e, mais uma vez, afundado. Mas ele tinha certeza que ninguém dormira ali, que ninguém tinha entrado no quarto. E foi nesse momento que percebeu algo que nunca tinha notado. O relógio digital marcava 3:13, mas os ponteiros do relógio analógico estavam parados, desde a noite anterior. O caso da câmera com detecção de movimento. Tudo começou por precaução. Depois de uma sequência de pequenos furtos no prédio, ele decidiu instalar uma câmera de segurança no quarto, apontada para a cama. Não era paranoia, era medo legítimo. Já haviam tentado arrombar a porta uma vez, e o zelador dissera que alguém andava observando os moradores pelos corredores de madrugada. A câmera tinha visão noturna e detecção de movimento. Cada vez que algo se movia, um clipe de 10 segundos era salvo automaticamente na nuvem. Ele achava isso reconfortante. Pensava: se algo acontecer enquanto eu durmo, pelo menos vou saber. Na primeira semana, tudo parecia normal. A câmera gravava ele se mexendo, virando de lado, tossindo. Os vídeos eram monótonos, sem surpresas. Mas numa quinta-feira à noite, algo mudou. Acordou no meio da madrugada com a respiração acelerada, sem saber por quê. O quarto estava frio, mas o suor colava no corpo. Sentiu como se alguém tivesse estado ali, parado ao lado da cama, apenas olhando. Mas não havia ninguém. O ambiente estava imóvel, silencioso demais, como se o som estivesse sendo segurado por dentro das paredes. Levantou, bebeu água, voltou a dormir. Na manhã seguinte, foi revisar os vídeos por hábito. A gravação da noite anterior mostrava ele dormindo normalmente, até certo ponto. Por volta das 3:13, o vídeo captava um leve som, quase imperceptível, de respiração. O curioso é que ele estava imóvel nesse momento, respirando lentamente. O som era outro, mais próximo, mais grave. A câmera, por ser fixa, não mostrava movimento algum na cena. Mas o microfone captava com clareza algo se aproximando da lente. Um chiado de ar rítmico, como se alguém estivesse muito, muito perto. Ele pausou, voltou, aumentou o volume. A respiração começava tênue, depois ganhava peso.
Era como se o microfone estivesse sendo abafado por uma boca próxima demais, respirando sobre ele, sem fazer qualquer som corporal. Nenhum passo, nenhuma sombra, apenas o áudio crescendo. Na sequência, a câmera fez algo que ele nunca havia visto. O visor tremeu levemente. Um glitch mínimo por meio segundo. E então, silêncio. A gravação terminou sem alarme de movimento. Confuso, ele revisou os vídeos anteriores. Nada de anormal. Aquele era o único clipe com respiração extra. E o único sem alerta de atividade. Entrou no app da câmera e viu o histórico. O sistema havia identificado baixa variação térmica perto da lente. Isso geralmente indicava a presença de algo vivo, mas que não se movia. Como se estivesse parado, respirando. Tentou racionalizar. Talvez fosse algum ruído vindo da rua. Um ruído captado de longe. Mas ele morava no 8º andar. As janelas estavam fechadas e o som era claro demais, orgânico demais. Tinha textura, não era eco nem interferência. Começou a prestar mais atenção às noites seguintes. Na sexta, acordou de novo às 3h13, sentado, olhando para o nada. A câmera gravou o movimento, mas ele não se lembrava de ter se levantado. No vídeo, ele vira a cabeça lentamente para o lado esquerdo da cama e sorri. Por 2 segundos. Depois deita novamente. Aquilo o fez gelar. No sábado, não quis dormir. Ficou acordado, observando a cama pela tela do celular com a câmera ao vivo. Às 13h12, nada. Às 13h13, um novo som começou. Não respiração, um clique. Como se a unha de alguém estivesse batendo suavemente na lente. 1, 2, 3 vezes. Sem imagem. Apenas o som seco. Ele correu até o quarto. Ninguém. Mas o celular ainda transmitia o áudio. O som só parou quando ele tapou a câmera com um pano. No domingo, ele desinstalou o aplicativo. Mas esqueceu de desligar a câmera. Dias depois, a empresa que fornecia o serviço mandou um e-mail. Detectamos excesso de gravações por detecção de movimento entre 3h10 e 3h20 nos últimos dias. Gostaria de revisar os clipes? Ele nunca abriu, nem respondeu. Mas toda madrugada ainda acorda com a mesma pergunta presa na garganta. E se a câmera não estava captando o que havia? E sim, quem estava olhando por ela? A respiração seguia, mesmo após a mudança. Ela se mudou, achando que tudo ia acabar. Durante meses, as noites vinham acompanhadas daquele som abafado, grave, que começava por volta das 3 da manhã. Nunca era alto, nunca vinha com gritos, batidas ou vultos. Era pior que isso. Era real demais. Era o som exato de uma respiração perto demais. Como se alguém estivesse deitado ao lado dela, sem se mexer, sem tentar assustar, só ali, respirando. No começo ela pensava que era paranoia, que talvez fosse o encanamento do prédio ou o barulho da vizinha de cima que costumava dormir tarde. Mas não era. O som sempre vinha do mesmo lugar, do lado direito da cama, próximo ao travesseiro, e só acontecia quando ela já estava em sono profundo. Como se a presença esperasse que ela baixasse completamente a guarda. Tentou ignorar. Mudou a posição da cama, colocou música ambiente, ligou o ventilador. Mas em algum momento da madrugada, mesmo com os sons, mesmo com a distração, a respiração voltava. Rítmica, grave, invasiva. Teve uma noite em que acordou com o som tão próximo que instintivamente deu um tapa no ar, como se pudesse atingir algo, mas não havia nada. O vazio gelado, um silêncio que parecia zombar do desespero dela. Na semana seguinte, chamou uma amiga para dormir lá. Fingiu que era só por companhia, mas queria testar, saber se era algo que só ela percebia. De madrugada, por volta das 3, a amiga acordou chorando. Disse que teve um pesadelo horrível, que sentiu como se alguém estivesse sentado no pé da cama, mas não viu nada.
A amiga nunca mais voltou. Na manhã seguinte, ela encontrou marcas no lençol, como se dedos tivessem pressionado levemente o tecido, formando sulcos paralelos. Fotografou, apagou. Não queria guardar aquilo. Só queria dormir em paz. Foi então que decidiu mudar. Escolheu um apartamento novo. Um lugar ensolarado, com janelas amplas e sem nenhum histórico estranho. Levou apenas o essencial: roupas, livros, alguns objetos sentimentais. Nada do antigo colchão. Nada dos móveis antigos. Queria começar do zero. A primeira noite foi silenciosa. Um silêncio reconfortante, sem sombras, sem calor estranho. Dormiu como há meses não conseguia. Acordou cedo, sentindo-se leve. Pela primeira vez, achou que tudo aquilo tinha sido psicológico, estresse, isolamento. Talvez um surto leve, causado pelo excesso de tempo sozinha. Era isso, só isso. Na segunda noite, preparou um chá, leu por 1 hora, desligou as luzes e se deitou. O novo colchão era firme. O ambiente cheirava a tinta fresca, mas algo estava diferente. O ar parecia mais denso. Ela respirava, mas o ar parecia pesado, como se houvesse outra presença absorvendo o oxigênio do ambiente. Tentou ignorar, tentou racionalizar. Era só adaptação ao novo ambiente. Às 3h07, acordou sem motivo. O quarto estava escuro, mas não totalmente. A luz da rua entrava pelas frestas da persiana. Quando tentou se virar para o lado direito, algo a impediu. Não fisicamente, psicologicamente, como se o corpo soubesse que não era seguro virar. Então ficou imóvel, olhos arregalados ouvindo, e o som estava lá. Outra respiração, mais lenta, mais pesada, mas dessa vez não do lado da cama, do guarda-roupa. Ela nem lembrava de tê-lo trancado. Mas naquela noite, o guarda-roupa estava fechado à chave. E o som vinha de dentro. Passou minutos tentando não surtar. Pegou o celular. A luz da tela parecia fraca demais. Ligou a lanterna. Apontou para o armário. Silêncio. O som cessou. Ficou olhando, tentando decidir se abria ou não. Não abriu. Deitou novamente, com os olhos fixos na porta do armário até amanhecer. Na manhã seguinte, abriu. Estava vazio, como deveria estar. Mas uma coisa a perturbou profundamente. As roupas penduradas balançavam levemente, como se tivessem sido tocadas segundos antes. O ar dentro do armário estava morno. Ela trancou o armário de novo e passou o dia fora, tentando esquecer, tentando fazer com que a vida voltasse ao normal. Naquela noite, trancou o armário, deitou-se de costas, colocou os fones de ouvido e repetiu para si mesma que aquilo era coisa da cabeça, que tudo tinha acabado. Mas às 3h13, mesmo com os fones, ela ouviu. Bem perto da orelha, uma respiração abafada, sorrindo. O psicólogo que parou de atender após gravação. Ele era cético, um terapeuta renomado, especialista em distúrbios do sono e paralisia noturna. Estava acostumado com pacientes que viam vultos, ouviam vozes, sentiam presenças. Sempre soube como separar o sintoma do delírio, até conhecer Daniel. Daniel chegou ao consultório aos prantos após semanas sem conseguir dormir. Contou que tinha certeza de que alguém respirava ao lado dele toda a madrugada. Descrevia a sensação com precisão obsessiva. Dizia que o ar mudava, que a temperatura caía, que o colchão afundava levemente, como se um corpo invisível dividisse a cama com ele. Não era um espírito, era algo anterior ao nome, um vazio com peso. O terapeuta ouviu tudo, anotou com calma e sugeriu o protocolo padrão. Gravação noturna com microfone de alta sensibilidade, aplicação de técnicas cognitivas para dissociação de medo e catalogação dos episódios. Na semana seguinte, Daniel voltou com o rosto pálido, os olhos fundos. Disse que gravou, que havia algo no áudio que ele não conseguiu ouvir até o fim,
mas que não queria mais ter o arquivo com ele. Entregou um pendrive. Você escuta. Eu não posso mais. Depois disso, desapareceu. O número foi desligado. O endereço no cadastro estava vazio. O terapeuta levou o caso como mais um entre tantos, mas decidiu ouvir o áudio, por precaução. Era uma noite de quinta-feira. Sozinho no consultório, fechou as janelas, colocou os fones de ouvido e deu play. Durante os primeiros minutos, tudo parecia normal. O som da respiração de Daniel, baixa, tranquila. Um leve ruído de tecido, talvez ele se virando na cama. Mas então, por volta dos 20 minutos, outro som emergiu. Não era apenas uma segunda respiração, era como se alguém estivesse tentando acompanhar o ritmo da dele. Um som mais grave, com fôlego profundo, intercalado por pausas longas demais para serem humanas. E então, um sussurro. Não dava para entender, era uma língua que ele não reconhecia. Mas a intenção era clara, era como se a voz soubesse que estava sendo ouvida, como se falasse não com Daniel, mas com quem escutasse depois. O terapeuta parou a gravação, recuou, tirou os fones, suava frio. Pela primeira vez em anos de profissão, sentiu medo real. Um medo que não vinha de dados clínicos ou traumas projetados. Vinha de algo que estava além da explicação. Passou o fim de semana tentando racionalizar. Levou o áudio para um colega da área de acústica. O espectrograma mostrou ondas anormais, frequências muito abaixo da voz humana. Mas o mais estranho foi a análise final. O som estava presente mesmo nos momentos em que Daniel não respirava. Como se a segunda presença estivesse sempre ali. Sempre. Na segunda-feira, o terapeuta fechou o consultório, cancelou todos os atendimentos. Disse à secretária que estava doente, mas não estava. Ele começou a ouvir coisas em casa. Primeiro, barulhos baixos, como móveis sendo arrastados. Depois, batidas no armário. E, por fim, a respiração. Sempre às 13h13, sempre atrás da porta do quarto. Tentou gravar, mas o áudio voltava em branco. Ligou para o antigo número de Daniel. Desconectado. Começou a sonhar com o rosto de alguém que nunca viu. Uma mulher pálida, deitada ao lado dele. Os olhos sempre abertos, nunca piscava. Respirava fundo, como se cada inspiração fosse um ritual antigo. Na última semana antes de desaparecer, o terapeuta enviou um e-mail para um colega. Curto, sem explicações. Apenas um link para o áudio, com o nome do arquivo renomeado. Ela veio com ele.mp3. Ninguém mais ouviu o áudio. O arquivo sumiu do servidor. O consultório foi fechado definitivamente. Os pacientes remanejados. Os colegas disseram que ele surtou, que era burnout, colapso mental. Mas uma paciente que esteve lá naquela semana disse que antes de sair, ele a olhou fixamente e sussurrou. Ela não vive em lugares, vive em pessoas. E se você também acordou assim? E se você não estava sozinho quando acordou naquela noite? E se aquilo que você sempre acreditou ser apenas um sonho? Não foi sonho algum? Pense nisso com cuidado. Porque ninguém consegue descrever com exatidão o momento em que acorda, mas quase todo mundo lembra do som que o puxou de volta. Um estalo, um suspiro, ou uma respiração próxima demais, quente demais. Você pode fechar os olhos agora e tentar lembrar. O peso no ar, a forma como o silêncio parecia denso, como se houvesse algo esperando você perceber. Talvez tenha dito a si mesmo que foi o vento, o cano do banheiro, o rangido do prédio. Mas no fundo, você sabe reconhecer quando há alguém no mesmo ambiente que você, mesmo que não veja, mesmo que não queira ver. O corpo sente antes da mente admitir. Os relatos sempre terminam da mesma forma, não com gritos,
não com marcas no chão ou janelas arrombadas. Terminam com alguém abrindo os olhos devagar e percebendo que algo estava ali antes deles, que aquilo não chegou, já estava. O som da respiração nunca é o começo, é o que sobra depois que tudo já começou há muito tempo. Alguns tentam ignorar, outros fogem, mudam de cidade, de casa, de cama, levam apenas roupas, documentos e a ilusão de que podem deixar algo assim para trás. Mas ela não fica em lugares, ela se move por lembranças, por rastros, por atenção. Você a traz com você quando pensa nela, quando lembra, quando fala, quando acorda de madrugada achando que ouviu algo, quando começa a procurar justificativas para um som que não deveria existir. As pessoas acham que o verdadeiro horror é vê-la, mas não é. O horror está em saber que ela pode estar presente e você simplesmente não percebeu ainda. Talvez porque dormiu profundamente demais, ou porque abriu os olhos um segundo tarde demais, ou porque, até agora, você ainda não quis escutar com atenção. Mas o corpo sabe, sempre soube. Lembra quando acordou no meio da noite e virou para o lado com pressa, tentando fingir que não estava com medo? Quando sentiu o lençol repuxar levemente, como se tivesse sido puxado de forma delicada demais para ser o vento? Quando sentiu aquele sopro morno na nuca? Quando ficou imóvel, de olhos abertos no escuro, fingindo que não estava acordado? É assim que começa para todos. E quando começa, nunca termina. Ela não mora em casas. Não está presa a objetos. Não depende de câmeras, armários ou espelhos. Ela só precisa de silêncio, de um corpo adormecido, de uma respiração humana que ela possa espelhar. Ela se deita ao lado, sincroniza o fôlego, aprende o seu ritmo e espera. Muitos acham que estão ouvindo a própria respiração quando acordam no meio da noite. Mas e se não for? E se a cada inspiração sua, outra inspiração responde exatamente no mesmo ritmo? E se for por isso que você sente aquele arrepio inexplicável na base da coluna? E se for por isso que, mesmo sem luz, você tem a sensação exata de onde ela está? As histórias terminam aqui, mas a presença não. Ela se espalha na lembrança. Ela se alimenta do silêncio que vem depois que alguém ouve o suficiente para acreditar. Depois que o nome dela não precisa mais ser dito. Porque ela nunca precisou de nomes, apenas de atenção. Você pode desligar agora, fingir que isso foi só mais uma história de internet. Uma dessas que grudam na cabeça por algumas horas antes de desaparecerem. Mas se ela estiver com você, você já a escutou. E uma vez que você a escuta, nunca mais dorme do mesmo jeito. Quando o quarto silenciar, ouça com atenção. Se o som da sua respiração for o único que preencher o escuro, você está seguro. Se não for, você já sabe onde ela está.